Olá pessoal, vocês estão felizes? Espero que estejam felizes. Por aqui mais uma vez para gravarmos mais um vídeo. Nós temos gravado uma série sobre como criar uma heresia, que na verdade não é ensinando como criar uma heresia, mas sim ensinando como detectar, como saber se estamos diante de uma heresia. E nós estamos também preparando uma série sobre equívocos milenares. Então é uma série que está sendo trabalhada para nos próximos dias a gente trazer para este canal, para você que nos dá o prazer e a honra de nos acompanhar. Esse canal que é um canal recém-criado, quando nós resolvemos trazer esclarecimentos acerca de assuntos religiosos, acerca de assuntos da espiritualidade. Nós temos gravado vídeos, como eu já falei, sobre a série Como Criar uma Heresia, mostrando como as pessoas usam a Bíblia para criar heresias. E estamos trabalhando em mais uma nova série, Equívocos Milenares. Também estamos preparando para o canal um estudo, um curso, que nós vamos chamá-lo de curso Felicidade Permanente. E dentro desse assunto, dentro desse tema, nós já queremos abrir espaço para darmos o que nós podemos chamar de um pontapé inicial e o que vem a ser este curso Felicidade Permanente. É um assunto que vem à tona, ou que vem a calhar, que vem numa hora propícia, tendo em vista o que está acontecendo no mundo atualmente. Essa crise intensa pelo qual o mundo inteiro está enfrentando e vem a desestabilizar o emocional, o psicológico e mexer com as emoções das pessoas. Então, acredito que nós vamos abrir um parênteses, parar um pouquinho com os temas que a gente vinha tratando, sobre heresias. E enquanto a gente prepara o outro tema, Equívocos Milenares, e o curso Felicidade, a gente vai trazer para vocês hoje um tema que é o seguinte: felicidade permanente. É possível as pessoas ou uma pessoa ser feliz o tempo todo? Você é feliz? Você sabe o que é que significa felicidade? Você sabe o que fazer para ser feliz? Você sabe o que é? Qual a importância, qual a relevância da felicidade? Eu diria de antemão que se mais pessoas neste mundo fossem felizes, a gente estaria se aproximando daquilo que resolveria o problema da humanidade. Então, se toda a humanidade fosse feliz, todos os problemas se acabariam. Mas o grande desafio é ser feliz e ensinar outras pessoas a ser felizes. Mas Jesus trata do assunto felicidade, talvez não de uma maneira muito aberta, talvez não de uma maneira direta, mas de uma maneira indireta e sobre códigos, sobre uma linguagem figurada. Ele trata do assunto felicidade. E isso tem passado desapercebido por muitos cristãos, por muitos que se dizem evangélicos, haja vista que muitos evangélicos não são felizes o tempo todo. E a proposta de Jesus é que a pessoa seja feliz o tempo todo.
não é apenas ter momentos de felicidade, é ser feliz o tempo todo. E é sobre este assunto, sobre esta possibilidade, sobre esta necessidade, que nós vamos tratar a partir de agora. Felicidade, segundo Filipenses 4:11, ela se aprende. Por isso que eu falei sobre o curso Felicidade, porque Paulo vai dizer que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer circunstância. Então isso fala de felicidade permanente. Paulo diz: aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação. Ou seja, ele aprendeu não só ter momentos de felicidade, mas ele aprendeu a ser feliz o tempo todo, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Passe pelo que ele estivesse passando, ele continuaria sendo feliz. Nada abalaria sua felicidade, nada tiraria dele a felicidade. Mas um outro segredo que ele revela quando ele trata disso é que ele aprendeu. Então, felicidade é uma coisa que você aprende. Por isso nós vamos lançar o curso Felicidade. E você fique de olho no canal, porque em breve nós estaremos lançando vídeos sobre o curso Felicidade. Não é? Então, felicidade é uma coisa que se aprende, e felicidade é para se ser o tempo todo. Esse é o objetivo. Mas vamos ao ponto para que o vídeo não fique muito longo. João capítulo 4, versículo de número 14. Nós vamos usar somente apenas este versículo, porque o texto ele é um pouco grande e a gente não tem tempo para ler todo esse texto. Mas o versículo 14 do capítulo 4 do Evangelho de João diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, disse Jesus, nunca terá sede. Então preste atenção nessa afirmativa. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Então é uma solução definitiva. Não se trata aqui de uma solução apenas temporária, um paliativo. A proposta aqui é para resolver o problema. Então existe essa possibilidade, isso é possível, isso é necessário, e é sobre isso que a gente vai tratar aqui nesta noite. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então, ela transpõe, ela eleva uma pessoa de um nível para um outro nível. E ela faz com que a pessoa seja, além de nunca mais ter sede, faz com que ela venha a ser uma fonte. E isso é importante. Mas para que a gente possa entender do que se trata isso, todo aquele que conhece a Bíblia, todo aquele que é cristão, ou até o estudante da Bíblia sabe que aqui Jesus se refere ao assunto com a mulher samaritana. Então ele chega à beira de um poço e ele pede água para esta mulher. E inicia ali um diálogo, e no meio desse diálogo, Jesus fala para ela que ela não conhece, que ela tem que conhecer o dom de Deus. E tem que conhecer aquele que pede água para ela. No desenrolar da conversa, do diálogo, Jesus pede, num dado momento, para que essa mulher ela vá chamar o seu marido. E ela diz, eu não tenho marido. Então Jesus diz para ela, disseste bem, você não tem marido, porque você já teve 5, e o que agora você tem não é seu marido. Algumas pessoas, equivocadamente, sugerem ou supõem que essa mulher era uma mulher prostituta. Mas em nenhum momento aqui do texto nós vemos mencionado que essa mulher era uma prostituta, era uma profissional do sexo. A Bíblia fala que ela tinha marido. Ora, e se uma pessoa tem marido, obviamente não é prostituta. Outros imaginam, deduzem que por ela ter 5 maridos, seria uma prostituta. Não, o problema não era que ela era uma prostituta. O problema era que ela não parava com relacionamento. Ela tinha uma dificuldade de manter relacionamento. Isso nos chama a atenção pelo fato de que, por esta mulher não sustentar em relacionamento, a gente supõe que tinha um problema por ela não sustentar em relacionamento. Ou o problema estava nela, ou o problema estava nos seus parceiros. Mas,
Não é possível que 5 parceiros não fossem bons. Todos os 5 não prestassem. Me parece que o problema está nesta mulher. E me leva a acreditar também que esta mulher, ela procurava suprir as expectativas nos seus relacionamentos. Ainda hoje em dia, nós vemos isso acontecendo. Ou você não já viu pessoas dizer assim: fulano é a razão da minha vida. Sem fulano eu não vivo. Fulano, se ele morrer, o mundo acaba. Então as pessoas começam a colocar suas expectativas no outro, na outra pessoa. Começam a colocar suas expectativas e sua carência também. E passa a ser dependente daquela outra pessoa. E talvez esta mulher aqui que se trata, ela tenha colocado toda a sua expectativa e obviamente tem entregado a razão da sua felicidade no outro, no parceiro com quem ela se relacionava. Obviamente que o ser humano não pode definitivamente suprir a necessidade do outro, ela se frustrava e aí caía fora do relacionamento. Então ela entrava no outro relacionamento esperando encontrar a pessoa ideal, a pessoa que a fizesse feliz e a pessoa que fosse suprir a sua carência emocional. E ela já ia testando, saindo de um, entrando no outro, pela 5ª vez. Então, quando ela encontra com Jesus, Jesus trata do problema dela. E é por isso que ele fala: vá chamar o seu marido, para fazer uma abertura, né? Para criar um espaço para ele poder entrar e mostrar para ela a solução definitiva. Era como se ele estivesse dizendo: a sua felicidade não depende de relacionamento. A fonte da felicidade, o que você está procurando, não está, obviamente, na outra pessoa. E onde é que está? Né? Porque nós também nos relacionamos com pessoas. E nós colocamos nossa expectativa em relacionamentos. Não estou falando aqui só de marido e mulher. Estou falando aqui de relacionamento entre pai e filho, entre profissionais, entre colegas de trabalho. E muitas vezes as pessoas a quem a gente confiava, as pessoas que a gente achava que fosse fazer a gente um pouco feliz, nos decepciona. E a gente acaba quebrando a cara e sofrendo por causa disso. E Jesus vai mostrar para ela, e eu que quero mostrar para você aqui nessa noite, que existe uma fonte de felicidade permanente. Que na hora que você encontrar esta fonte de felicidade, você não vai mais precisar de nada. Nem de elogios, nem de bom emprego, nem de boa roupa, nem de boa casa. Para ser feliz, não. Você encontra essa fonte e essa fonte vai te fazer feliz e te manter feliz para sempre. Olha o que ele diz: porque aquele que beber da água que eu lhe der, esta água aqui não é uma água física, não é H2O, não é água do poço, mas ele fala da água do conhecimento. Aquele que beber, que tomar do conhecimento que eu lhe der, resolve o seu problema, nunca mais vai ter sede. E esta sede que ele fala aqui é exatamente a sede que as pessoas têm de suprir suas carências e necessidades nos relacionamentos, nas coisas. Então ele diz: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ou seja, o meu problema emocional, na hora que eu conhecer a fonte, eu não vou mais ter nenhuma carência. Eu não vou mais precisar de coisas para ser feliz. Eu não vou mais depender de relacionamentos. Eu não vou mais depender de um emprego, de uma casa, de uma esposa, de um esposo, de um filho, de uma filha. Eu não vou mais depender das circunstâncias. Eu não vou mais depender se o país está passando por uma pandemia ou se a vacina já chegou, se a solução já chegou. Para ser feliz, não. Eu tenho uma fonte dentro de mim que independe de qualquer circunstância externa. O mundo pode estar à minha volta caindo aos pedaços. O mundo pode estar à minha volta em pavorosa, em desespero, mas a fonte está dentro de mim e eu permaneço feliz, não indiferente, feliz, apesar de tudo que está acontecendo na minha volta. É isso que diz aqui, ó: aquele que beber da água que eu lhe der,
nunca terá sede. Tá? Então, esta coisa que Jesus vai apresentar aqui, sacia a sede de qualquer pessoa. Porque a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Não só a pessoa agora sacia definitivamente sua sede, ou seja, não vai precisar de mais nada para ser feliz, ela vai se sentir feliz o tempo todo. Por quê? Porque ela descobriu que a fonte está dentro dela. E quem é esta fonte que ela é revelada por meio do conhecimento? Esta fonte é o Espírito de Deus. É você ter consciência de que esse Espírito, ele habita a sua vida, ele habita o seu ser. E esse Espírito, a presença dele ativa, a consciência da presença dele, ele se funde com o seu Espírito e ambos passam a ser um Espírito só. Você e o Espírito de Deus passam a se identificar e, mais do que isso, se harmonizar. Né? Você passa a entender que você e ele, que ele e você são a mesma coisa. Então, se o Espírito de Deus é perfeito, o seu Espírito é perfeito. Se o Espírito de Deus não tem carência, o seu Espírito não tem carência. Porque toda a carência do ser humano é na mente, é na cabeça, é no ego. Aí você agora, se identificando com o Espírito de Deus, você passa, aliás, você deixa de viver na mente, com suas confusões, e passa a viver no Espírito. E quando você vive no Espírito, você não está preocupado com o que esteja acontecendo ou o que deixe de acontecer, com o que você tem ou o que você tem falta, porque você agora é um com o Espírito. E quando você é um com o Espírito, as coisas físicas perdem a sua importância. Elas não influenciam no seu estado emocional. Os acontecimentos externos, as catástrofes, as percas, não têm mais relevância, porque o seu espírito, você está no espírito e ele é inabalável, ele é impenetrável, ele é blindado. Então ele não tem mais medo, não tem mais carência. Ele ainda habita um corpo humano, ele ainda se identifica com coisas deste mundo, mas ele vive no mundo como se não vivesse nele. Porque ele se identificou com o Espírito de Deus, como diz aqui Jesus, revelando, aqui no capítulo 6, aliás, no capítulo 7, e no versículo de número 37, que diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha que ele vai revelar que água é essa agora, que vem por meio do conhecimento. Quem crê em mim, como diz a Escritura, quer dizer, crê naquilo, na palavra, crê no conhecimento que ele acabou de adquirir, rios de água viva correrão do seu ventre. E disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porém ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, acabou o mistério agora. O mistério, o segredo para uma felicidade permanente é você viver consciente, ter a sua consciência ativa de que o Espírito de Deus habita em você, por ocasião do conhecimento que você teve através de Jesus. A água que ele lhe deu. A água que ele lhe deu é o conhecimento. Esse conhecimento tornou você uma fonte que jorra para sempre, porque o Espírito de Deus nunca tem fim. E o Espírito de Deus, repito, não tem carência. O Espírito de Deus não tem fraquezas. O Espírito de Deus não tem desejos por coisas materiais, porque ele é tudo. Ele preenche todos os interespaços da sua vida. Então, este é o grande segredo de uma felicidade permanente. Uma felicidade acima de tudo. É por isso que eu sempre saúdo as pessoas e pergunto se elas estão felizes. Porque ser feliz significa estar unificado, estar ligado, estar conectado ao Espírito de Deus. Se você sente alguma necessidade, desconectou do Espírito. E você tem que fazer essa reconexão imediatamente, senão a infelicidade bate à sua porta. E ser feliz o tempo todo, apesar de tudo, significa estar o tempo todo conectado ao Espírito de Deus. Para você suportar pandemia, catástrofes, todos os problemas que a vida continua oferecendo,
E para ser uma pessoa inabalável, na carne você não pode fazer isso. Você precisa ter a sua consciência ativa, ligada o tempo todo no Espírito de Deus. Você vai estar blindado. Você precisa sair da sua mente, da sua carne, porque a mente tem muitas carências, e está o tempo todo ativamente conectado ao Espírito de Deus. Quando você inicia isso, é um processo maravilhoso, é um processo contínuo de aperfeiçoamento. Você vai abrindo espaço para o Espírito, para viver no Espírito, para se manter conectado ao Espírito, e este rio de água viva, ele vai fluindo o tempo todo, a vida toda. Isso é o que significa ser feliz para sempre. É a consciência ativa da presença e da ligação do seu Espírito com o Espírito de Deus. Então, que o Espírito de Deus possa habitar você plenamente, lhe preencher, que você possa abrir espaço para Ele, e você possa sair da sua mente, da sua carne, e se elevar até viver um nível espiritual. Fundir o seu espírito ao Espírito de Deus. Deixar que Ele faça isso, que Ele habite você plenamente. Não só o seu corpo, mas que Ele habite a sua consciência. Que Ele habite plenamente todo o seu ser, todo o seu interior. E esta fusão do seu espírito, através da abertura que você vai fazer com o Espírito de Deus, vai fazer com que você jamais tenha momentos de tristeza, jamais tenha momentos de infelicidade, porque o Espírito vai suprir todas as carências, vai suprir todas as necessidades. Como Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sei ter muito e sei ter pouco. O Espírito é mais do que suficiente, mediante a ligação, mediante a abertura, mediante a fusão, mediante a consciência ativa, e que você não é só mente, você não é só carne, você é espírito, e você libera para que esse espírito trabalhe através do seu espírito, e aí surgirá a felicidade permanente para todo sempre. Não apenas momentos felizes, mas felicidade para sempre. Você vai aprender isso, eu creio. Muito boa noite e obrigado a todos.